Beleza, pessoal. Vamos entrar agora na parte de condições adversas. Gente, isso aqui não cai na sua prova, não. Despenca, presta atenção. Acorda, dia de segunda-feira é pesado, mas condições adversas é, é assim, o que mais é cobrado na sua prova, tá? Então, presta atenção e também é importantíssimo para a sua vida como condutor, viu? Não é difícil de entender, mas exige uma atenção de vocês aqui porque tem muita coisa, tá? O que é condição adversa? Condição adversa vem de adversidade. O que é adversidade, professora? Dificuldade. Então, tudo aquilo que causa dificuldade para você no trânsito, tudo aquilo que pode causar acidentes no trânsito, certo? Aqui nós dividimos em 9 tipos de situações adversas. Apesar de que, né, a gente sabe que existem inúmeras condições adversas aí que podem acontecer no trânsito, né? Sejam favoráveis para acidentes de trânsito. Então, o que nós trabalhamos aqui é o que acontece, né, com muita frequência, tá? O que não indica que só existem esses tipos, tá? Então, você deve estar sempre atento, né? Ter conhecimento sobre tudo, né? E aqueles elementos lá de direção defensiva. E também vou dar a dica de ouro aqui para vocês em direção defensiva, tá? Para todas as perguntas que tiver em direção defensiva, quando tiver uma alternativa que diga assim, ó, reduzir a velocidade e redobrar a tensão, suas anteninhas vão fazer desse jeito, ó. Tem grandes chances de ser a alternativa certa, tá? Então, se tiver uma alternativa na sua prova de direção defensiva falando assim, redobrando a tensão e reduzindo a velocidade, presta atenção que tem chance de ser a alternativa correta. Beleza? Então, passando aí a dica de ouro, vamos falar aqui agora sobre os tipos de situações adversas. Bom, situação adversa você já sabe o que é, né? Adversidade, dificuldade, tudo aquilo que pode causar acidente de trânsito. Primeiro tipo de condição adversa é a condição adversa de iluminação ou de luz. O que pode ter a ver com luz, minha gente? Pode dificultar minha direção, pode causar acidente para mim no trânsito. E aí? Os veículos que vêm no sentido... Repete a pergunta aí, professora. O que pode ter a ver com iluminação, com luz, que pode gerar dificuldade para mim no trânsito? Pode gerar uma condição adversa. Os veículos que vêm no sentido contrário da pista. Farol alto. Farol alto, mas quando falou o que saiu bem baixinho? E na direção do sol. Oi? Os veículos que vêm no sentido contrário da pista. Isso, veículos que vêm no sentido contrário, né? Com a luz alta. O que mais? E na direção do sol. Oi? Falta de iluminação. E na direção do sol. Isso, dirigir na direção do sol. Muito bem. Érica falou alguma coisa também que eu não consegui ouvir. A falta da iluminação também, quando você não consegue Falta de ver nada. iluminação. Isso aí, muito bem, gente. Ó, se vocês já vieram estudados, foi isso. Gente, ó, quando a gente fala de condições adversas de iluminação, nós estamos falando de excesso de luz e da falta de luz também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre condições adversas de iluminação durante o dia, tá? Durante o dia, a gente tem a dificuldade, principalmente nesses momentos de pôr do sol, né, e nascer do sol. Os olhos humanos, eles levam um determinado tempo para se adaptar às condições de luz. É só você perceber que você está num ambiente fechado, às vezes escuro, e sai naquele diazão, né, de sol, você fica, né, não consegue. Ou se acontecer o contrário, né, também. O diazão ensolarado, você entra num lugar escuro, parece que você não está enxergando nada, não é assim? Então, os olhos humanos levam um tempo para se adaptar a essas condições de luz, o que gera condições adversas para a gente, porque a gente não está enxergando direito durante aquele momento, certo? E o excesso de luz também, tá? Então, durante o dia, a gente tem o problema da mudança de luz, né? Da noite para amanhã, né? E também, né, no final da tarde, quando o sol fica ali batendo direto no seu rosto, né, ruim? E o que eu posso fazer, professora, para evitar esse tipo de condição adversa ou evitar acidentes nessas condições adversas? Bom,
primeiro de tudo, evitar dirigir nesses horários, né, de mudança, né, que não pegue nem a noite junto com a manhã, certo? Senão vai ter essa condição aí. E também procurar não dirigir nesses horários de pôr do sol. Tá? Se você precisar, você pode utilizar óculos de sol e a pala de proteção interna, que é equipamento obrigatório. Tá? Então, abaixa aí a pala de proteção interna para te ajudar. Tá? E sempre redobrar a atenção, reduzir a velocidade, preste bastante atenção no veículo que vai à sua frente, né? Nas intenções dele, tenha certeza, né? Cuidado com o semáforo também, tenha sempre certeza do que ele está indicando, tá? Tenha muito cuidado e preste atenção nas intenções dos demais condutores. Outro problema que a gente pode ter em relação à condição adversa de iluminação, de luz, é a falta da luz, né, durante a noite, certo? À noite a gente não consegue visualizar as coisas como a gente consegue durante o dia, né? Durante o dia a gente consegue visualizar com uma distância bem maior do que durante a noite. Além de que, durante a noite, tem o sono, né? Pessoa cansada, então evitar dirigir cansado, e aí porque à noite já junta a fome com a vontade de comer, né? Fica tudo escuro e o motorista, ó, a gente vai entrar com detalhe aí em outra condição adversa relacionada a isso. Então, evitar dirigir à noite, principalmente por longos períodos, né? Se você estiver muito cansado também. À noite, a gente precisa aí, então, de iluminação artificial, né, para conseguir conduzir. Aí a gente tem as luzes, né? Locais que não tem iluminação pública durante a noite, você deve utilizar a luz alta, não é isso? Contudo, se você for cruzar contra o veículo que vem no sentido contrário, você deve trocar para luz baixa, né, para não ofuscar aquele condutor. Ah, professora, e se o condutor que vem na minha direção que está na luz alta, o que eu devo fazer? Primeiro, nunca revidar a luz alta. Sabe por quê? Como eu falei, o ser humano ele leva um determinado tempo para adaptar a sua visão em condições diferentes de luz. Então, se vocês colocarem os dois luz alta, vão ser os dois cegos. Imagina, aí de repente tem um buraco na pista, tem um animal, né, alguma coisa que você não vê, né, um obstáculo, qualquer coisa. Então, os dois não vão enxergar. Então, o que você deve fazer? Dá o sinal de luz, né, intermitente, que a gente chama, né, a luz alta, a luz baixa, para que esse condutor modifique a luz dele. Se mesmo assim ele não fizer, você mantém a sua luz baixa e desvia o olhar para o lado direito da pista, né? O lado ali que tem a faixa, né, divisória da pista, desvia o seu olhar para lá para não olhar diretamente e não ficar ofuscado. Você pode também finalizar com a seta para a esquerda para que ele consiga te visualizar melhor, tá? Outro problema que a gente pode ter relacionado à luz alta. Se você vai atrás de alguém, né, durante a noite, você não precisa estar utilizando a luz alta, porque a luz alta, como a gente falou lá em legislação, ela serve para iluminar a uma longa distância, não é? Então, se você já tem à sua frente, já tem alguém iluminando, né, a distância. Então, não utilize a luz alta para não ofuscá-lo, né? Acaba pegando os retrovisores ali e ofuscando. Ah, professora, e se eu for a pessoa na frente, não tem nem como dar sinal de luz para a pessoa que está atrás de mim. Aí você pode ativar a função escura do seu retrovisor. Como é que ativa essa função escura, gente? No retrovisor interno tem alguns veículos têm o botão, né? E outros veículos têm uma alavancazinha, tá? Então, você acionando ali, né? O retrovisor vai ativar a função escura. Você vai conseguir ver o que está acontecendo lá atrás, mas não vai te ofuscar mais, certo? Então, alguns veículos têm um botão, outros têm uma alavanca e outros veículos já fazem isso de maneira automática, certo? Então, tenham cuidado aí com condições adversas de luz. Falei aqui de luz no retrovisor também, certo? Cuidado aqui na penumbra, né? Penumbra é aquele momento em que há mudança aí, né? De luz, né? Então, anoitecer, no amanhecer, certo? Então, cuidado com essas circunstâncias. Quais as dicas que a gente tem aqui além disso, né? Manter sempre também os seus faróis, né, funcionando de maneira adequada, verificar se está tudo certinho, né, limpos, ok?
Atento também às condições de velocidade, né? Quando existirem condições de iluminação precária, tá? Então, reduzir a velocidade. Não dirigir colado na traseira do outro veículo, né? Buscar manter sempre distância segura. Evitar trafegar à noite ou no período de madrugada. E também estar sempre descansado ao trafegar aí na pista escura. Isso aqui eu já falei para vocês também. Então, vimos aí condições adversas de luz. Vamos falar agora um pouquinho sobre condições adversas de tempo. Gente, tempo aqui não tem a ver com o tempo do relógio, não, tá? Tem a ver com clima. O que é que pode ter a ver com clima, gente? Condições adversas de tempo, que pode gerar situações de risco para mim no trânsito. Me digam aí. A pista escorregadia, lama. Pista escorregadia, lama, por causa de quê? Da chuva, né? Chuva, o próprio momento que a chuva está caindo também, né? Condições de visibilidade, isso. Granizo, neblina, calor demais, né? Tudo isso aí pode gerar condições que dificultam essa condução e gerar acidentes também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre chuva, né? Aí aqui a gente aplica a nossa regra de ouro, né? Reduzir a velocidade, redobrar a atenção, manter uma distância segura, né? Ter cuidado aí, pessoal, na situação de chuva, principalmente no primeiro momento da chuva. Por quê? Porque fica sujeira na pista, né? Sujeira a pista tem sujeira, né? Terra, óleo, tá? Então, quando cai a primeira chuva, ela mistura com aquilo ali e vira um sabão, né? Então, você vai perder a aderência do pneu com o solo, derrapar, rodar na pista, tá? Então, tenha cuidado aí, porque a chuva ainda não lavou aquela sujeira, ela tá misturada ali com a sujeira ainda, então fica muito escorregadio, certo? Nas situações de chuva, o condutor ele deve acionar aí a luz baixa, o farol de neblina, se ele tiver, tá? Não deve acionar a luz alta, porque no caso de luz alta na chuva, né, ela vai ofuscar ainda mais, porque essas pequenas gotículas de água, né, reflete aí essa luz ainda mais expande e aí aumenta ainda mais os reflexos, tá? Então, utilizar a luz baixa na situação de chuva. Tá? Se a chuva for muito forte, você não tem condição de visibilidade, pare no local seguro e aguarde a chuva passar. Tá? Na situação de moto é ainda um pouco mais complicado, porque moto exige equilíbrio, o piloto está exposto, tá? Então espere um local seguro em situações de chuva e tenha ainda mais cuidado com essa sujeira aí que fica na pista, tá? Para escorregar daqui para ali. Outra situação que a gente precisa falar aqui, né, na chuva, é sobre aquaplanagem ou hidroplanagem. Vocês já ouviram falar disso, gente? Aquaplanagem ou hidroplanagem? Não? Ninguém? Nunca passaram por isso? O que é aquaplanagem ou hidroplanagem, professor? Ó, teve alguém que falou aqui no chat. Não, Ivan disse que não. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? É quando existe um acúmulo grande de água na pista, né? Que entre o pneu e o solo é criada uma camada de água. Então, o pneu ele não vai ter aderência com o solo, certo? Então, o seu veículo ele vai patinar, você não vai conseguir frear, não vai conseguir desviar, tá? Então, você tem que ter muito cuidado. Preste atenção que se o veículo que vai na sua frente passar por aquele local de água e a água fechar rapidamente, tem um grande acúmulo, tenha muito cuidado. Tem situações, tem estudos que dizem que a partir de 40 km por hora já existe a possibilidade de aquaplanagem, tá? Que aí o seu carro, né, parece um barco, ele vai por cima da água, pela superfície da água. Então, o que eu devo fazer nessa circunstância? Primeiro que não devo, né? Você não deve, né, frear nem desviar o volante da rota, né? Muita gente fica desesperado com essa falta de controle e começa, né, tentando, e aí em algum momento esse pneu pode voltar a ter contato com o solo, só que ele está virado. E aí o que vai acontecer com o seu veículo? Vai ter aderência, ó, capota, roda na pista, tá? Então não faça isso. Mesma ideia da frenagem, tá? Não freie o seu veículo, senão pode acontecer também esse acidente. Então, o que eu faço? Mantenha né, minha trajetória mais reta possível, né, segurando as duas mãos no volante, reduzo a velocidade gradativamente, ou seja, vou tirando o pé de leve aí no acelerador, certo? Então, tenha cuidado com isso, porque
pode gerar muito acidente aí na via também, tá? Então, cuidado com velocidade alta, cuidado quando tiver muita água você perceber, e cuidado também com a calibragem dos pneus, tá? Pneu calibrado de maneira adequada, né? Muito cheio, aí também não tem aderência, e também pneu careca, nem se fala, né? Numa situação comum já é difícil, imagina aí numa situação de aquaplanagem ou hidroplanagem, ok? Deixa eu mostrar para você, gente, como que acontece a aquaplanagem. Vou mostrar um videozinho aqui. Ó, presta atenção para vocês verem como é que acontece. Eu vou fazer, tá? Choveu? Então cuidado. Asfalto escorregadio é uma armadilha. Para que você veja o perigo, colocamos a super câmera na pista e chamamos o nosso piloto de testes para nos ajudar nessa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas de repente... Em dias de chuva, formam-se muitas poças d'água. Se você abusar da velocidade, o pneu ele perde o atrito com o piso e ele vai escorregar sobre essa superfície de água. Isso é a aquaplanagem. Nesta pista de criamos o cenário que mais favorece a aquaplanagem. Isso nas estradas é um perigo em dias de chuva. Essa pista aqui atrás, ela representa uma chuva muito intensa, quando você tem um volume de água bastante expressivo na pista. Observaram que a 70 km por hora é o suficiente para passar com total segurança. Vamos lá. A ideia é passar agora a uma velocidade compatível com esse volume de água. Ó, não aquaplanou, ó, o carro responde ao comando da direção. Agora, aumentando a velocidade para 90 km por hora nas mesmas condições, acontece a aquaplanagem. Olha só, ó. Mesmo com o César virando a direção, o carro continua em linha reta. Ou seja, nessa hora eu estou sobre a superfície da água patinando. O teu carro virou um barco, só que sem leme. Nem tudo está perdido. O motorista só não pode cair em desespero. Durante a aquaplanagem, é muito natural o motorista querer virar o volante ou pisar no freio. E é o maior erro. Você deve desacelerar progressivamente e não tirar o volante da trajetória. Quando chover e você estiver na estrada, esses conselhos serão valiosos. Uma dica bem legal é você, mantendo distância do carro que segue à frente, observar aquele rastro que ele deixa no chão. Se aquele rastro fechar rápido, é sinal de muita água na pista. Tire o pé, senão você vai aquaplanar. Aí, muito bem. Agora deixa eu mostrar para vocês uma situação real de aquaplanagem. Olha aí o que acontece, ó. Lucinava já tá dormindo. Acorda, mulher. Olha, ó, saindo do túnel, tem condição adversa de luz também, né? Porque estava mais escuro. E aí, olha o precipício que tem embaixo. Aquaplanando. Tentou frear, tá vendo? Ó? E aí o carro roda, ó. Bateu no fundo do outro ainda. Bater no fundo do caminhão aí pode ser fatal, viu? Ó, enquanto isso, o outro bateu ali no fundo, viram? No cantinho inferior. Olha a velocidade.
Então, o condutor ele fica sem controle. Tá? Então, tem cuidado, pessoal, quando tem acúmulo de água na pista, vocês já sabem. Reduz a velocidade gradativamente, certo? Para não aquaplanar. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado aqui em situação de chuva é em áreas de alagamento, tá? Não se aconselha em locais que estejam, que tenham alagamento você passar, tá? Principalmente porque pode ter um buraco, alguma coisa que você não vê, um obstáculo, né? Uma pedra, né? Um tronco de árvore, alguma coisa, tá? Então, só passa se for seguro, certo? Veja se algum veículo passou, tá? E também não se recomenda você passar aí se a água estiver acima da metade da roda do seu veículo, né? Então depende também. E quando for passar, passe sempre acelerando, tá? Para evitar que entre água aí no seu sistema de escape e aí acabe prejudicando. Mas o que a gente recomenda é procurar outra rota, tá? Não passe por esse local alagado. Ok? Então, cuidado aí, situações de visibilidade na chuva também, que são reduzidas, né? E cuidado com a situação no comecinho da chuva. Lembrando que os limpadores de para-brisa, eles precisam estar em bom estado, né? Equipamento obrigatório também, certo? Na chuva também pode acontecer, pessoal, por causa da diferença de temperatura fora para dentro do seu veículo, né? Do vidro acabar embaçando, né? Você pode, né, utilizar aí o desembaçador do seu veículo, né, através do sistema de ar-condicionado para desembaçar. Se não tiver ar-condicionado, você pode abrir o vidro, né? Que aí vai existir o equilíbrio da temperatura. O vidro embaça porque tem diferença da temperatura de fora para a temperatura de dentro. Então, se você utilizar ali o desembaçador do ar-condicionado, ele desembaça, certo? E o limpador é equipamento obrigatório, então precisa estar em perfeito estado de conservação. A gente viu até na aula de legislação, né? Que o condutor não pode andar na chuva sem acionar o limpador de para-brisas. Temos também a situação de granizo, né? O que é granizo? Chuva de pedra, né? Congelada. Pedra de gelo. Então, o que deve fazer nessa circunstância é aguardar no local seguro, né? Pode causar danos e risco para você também no trânsito. Situação de neblina ou cerração. Neblina ou cerração, gente, é causada também por umidade, né? Gotículas de água. Então, ter cuidado, reduzir a velocidade, redobrar a atenção. Cuidado que a pista, porque é umidade, a pista também fica úmida, então pode também derrapar. Então, reduz a velocidade, aumenta a distância, certo? Utilizar aí a luz baixa, né? Não utilizar a luz alta, porque, como são gotículas de água, pode expandir ainda mais a luz. E se tiver situação de não conseguir enxergar, pare também no local adequado, né? Seguro e aguarde passar. Fumaça, também situação que pode acontecer com a gente, né? Queimadas aí ao redor da via, certo? E diminuir a visibilidade. Então, o que você deve fazer nessa circunstância? Fechar o vidro, né? Reduzir a velocidade, redobrar a tensão e acionar a luz baixa, tá? Então, não parar também na pista nessas condições e também cuidado quando você for lançar, não jogue lixo nesse cigarro nem nada, né? Para fora aí para não causar esse tipo de condição adversa também para os outros condutores que vão passar por aquela via. Então, pessoal, nós vimos aí já condições adversas de iluminação, condições adversas de tempo. Vamos falar um pouquinho agora de condições adversas das vias. Kelly falou assim, ó, boa pergunta. A aquaplanagem ocorre também em estradas sem pavimento? Sim, pode ocorrer. Depende, se não tiver a drenagem adequada, pode ocorrer. Viu? Ocorre também, né, muito em estrada sem pavimento, lama, né? E aí você escorrega, também perde aderência. Tá? Mas a depender da via, se não tiver pavimento e não tiver como escoar, há o acúmulo, né, de água na pista e pode ocorrer também. Mas também pode ocorrer a lama, né? Que também faz o mesmo efeito de derrapagem. Certo? Então, tenham cuidado. Cuidado também, ó, nas vias. Às vezes junta aquela areia ali, né, na estrada de terra, né, e aí se você passa assim, às vezes o veículo faz assim, ó, então desestabiliza também, tenha cuidado. E pedra. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre condições adversas da via, né, da pista. O que é que pode ter a ver com a via, com a pista que pode ocasionar acidente para mim? Me diga aí. O que vocês acham?
Pode ser a Aquelas falta de queimadas que tem na beira sinalização da pista, né, adequada, professor? buracos. Falta de sinalização, buraco, muito bem, isso aí. Falta de sinalização, sinalização inadequada, né? Ou ineficiente, sinalização que não é eficiente, certo? Curvas, Pode ter alguma queimada na pista também, né, professora? Que ia tapar a visualização das placas falta e de tal. acostamento, curvas, ladeiras, né? Aclives e declives, subidas e descidas, pontes, né? Tudo isso aí, ó, pode ocasionar acidente, ó. Vegetação na pista também pode, certo? Olha lá. Que também invada aí a sinalização, buraco, pista escorregadia, né? Sem drenagem suficiente. Então, o que que eu devo fazer para evitar esse tipo de circunstância? Gente, é importantíssimo antes de você... Ivan falou aqui, animais soltos na via. Muito bem. É importantíssimo aqui, antes de você sair, né, para qualquer trajetória, você conhecer as vias. Lembra quando a gente falou lá sobre elementos da direção defensiva, falamos sobre conhecimento e falamos conhecimento da via? Então, buscar o máximo de informações possíveis para você ir na via que tem as melhores opções para você, né? O trajeto mais curto, bem sinalizada, com menos buracos, tá? Conhecer a via, né, por onde você vai, procurar rotas alternativas, certo? Então, tenha muito cuidado, atenta aí aos buracos, né? Na motocicleta, a gente pode utilizar aí, às vezes não consegue desviar o buraco, mas pode utilizar a mobilidade da motocicleta para desviar, né? Utilizando as duas mãos ali, né? Também pode flexionar levemente o joelho se for cair no buraco, alguma coisa do tipo, tá? Tenham cuidado ao fazer ultrapassagem nessas vias, principalmente sem acostamento, tá, gente? Tenham muito cuidado. E, é claro, aquela nossa dica de ouro, né? Redobrar a atenção, reduzir a velocidade, certo? Principalmente em locais que você não conhece. Condições adversas de trânsito. O que pode ter a ver com o trânsito que pode gerar acidentes para mim, gente? Aqui a gente já viu condições adversas de luz, de clima, né, de tempo e condições adversas de via. O que tem a ver com o trânsito em si que pode gerar acidente para mim? O que vocês acham? Nada? Não é possível. Vai. Ultrapassagem correta. Hã? Ultrapassagem correta. Ultrapassagem correta. Ainda não. Quando a gente fala de condições... Congestionamento. Congestionamento. Você pescou, Lenilson? Professor. Ai. Pessoal, Nilson. o que pode ter a ver com condições adversas de trânsito? Aqui a gente tem duas circunstâncias, né? Pode ser o excesso de veículos na via, o excesso de pessoas, né, de outros veículos alternativos, ou a falta, né, de veículos na via, que também pode causar acidentes. Vamos ver primeiro como é que o trânsito congestionado, o excesso de veículos podem causar acidentes. Vocês já devem ter percebido que, por exemplo, quando tem carnaval, quando tem férias, né, o pessoal viaja muito, aumenta as chances aí de acidentes, né, porque tem muitos veículos na via. Então, como é que eu faço para evitar? Se tem um feriado prolongado, tente sair antes ou um pouco depois, né, para evitar esse movimento de veículos, tá? Mesma coisa na hora do rush, né, nas cidades grandes, ou até aqui na pequena cidade a gente vê, né, muitos veículos na via em determinado horário. Então, sai um pouquinho antes, um pouquinho depois, evite esses horários de pico, tá? Cuidado também em locais que tenham grande concentração de pessoas, certo? Pontos de ônibus, né, shoppings, escolas, tá? Esteja sempre atento, né, às intenções dos outros condutores, né? Olhe bem nos retrovisores, olhe nas laterais, só vá quando tiver certeza, mantenha uma distância segura, também sinalize bem suas intenções, tá? E também nessa hipótese é importantíssimo você conhecer outras rotas para evitar essas áreas de congestionamento, tá? Então ande por outros locais em que evite nessa quantidade aí de veículos, certo? Então, cuidado em áreas de aglomeração de pessoas, de pedestres, né?
Cuidado aqui com os ciclistas também, que a gente tem que ter cuidado, né? E outros veículos não motorizados, motos, o pessoal costura muito. Lembrando que isso não deve ser feito, tá? Costurar, assim, no trânsito, mas acaba acontecendo. Então, tenha cuidado. Cuidado para não brigar no trânsito, né? Também todo mundo fica estressado, principalmente depois do dia de trabalho. Cuidado com veículos pesados, né? Procure se manter distante. Eu vi um acidente, inclusive, essa semana no Instagram, né? Tinha eu acho que era um Peugeot, entre duas carretas. Aí a carreta da frente freou, ele freou. A que veio de trás, engoliu o carro. Você não tem noção, não. Virou papel. Então, tenha muito Virou cuidado. pastel. Não ande próximo a esses veículos, né? Ultrapasse logo. Preste atenção também bastante nos retrovisores. E cuidado aqui para não brigar, né? E também não dê, como nós baianos falamos, não dê ousadia de brigar, não. No trânsito, a gente não sabe quem está do outro lado, tá? Então, planeje direitinho o seu itinerário, né? Evite horários e locais de congestionamento e sair sempre com antecedência. Eu falei para vocês que nas condições adversas de trânsito poderia ter situações tanto aí de excesso de veículos como a falta de veículos, como é o caso das rodovias, né? O pessoal, às vezes, porque não vem carro, acaba cometendo algumas irresponsabilidades, né? Excede o limite de velocidade, né? Tem que ter cuidado. Também, nesses locais, pode ter tráfego de animais, de pessoas, de veículos, né, trator, etc. Então, ter cuidado com essas coisas, tá? Então, também respeitar bastante aí as normas de trânsito, normas de velocidade, de ultrapassagem, ok? Beleza. Vamos agora para condições adversas do veículo. O que pode ter a ver com o veículo, minha gente, que pode gerar acidente de trânsito para mim? O veículo. O que pode ter a ver com o veículo que pode gerar acidentes? Quando não está em bom Já estado. visualizei ali, não vou nem dizer, viu? Ó, Kelly falou certo. Quando ele não está em bom estado de conservação. Muito bem. Né? Quando ele não está em bom estado de conservação, quando ele não tem os equipamentos obrigatórios ou está com os equipamentos obrigatórios ineficientes ou insuficientes, certo? Pneu Então, careca. pneu careca, né? A gente vai ver mais na frente lá na aula de mecânica que você, antes do pneu ficar careca, né, como a gente chama, você já deve trocar, né? Tem um limite lá, a gente vai ver. Então, Os outros só usam só da minha vida, né, professor? Eu uso a vida toda. Ave Maria. Pois então, ter cuidado aí com os equipamentos obrigatórios, né? Verificar sempre antes de sair de casa, ver se está funcionando tudo de maneira adequada, certo? Cuidar, uma das coisas que mais causa acidente aí em relação ao veículo, né? Pneus gastos, também estouro de pneu, né? Porque está gasto demais ou por excesso de calibragem. Limpador de para-brisa com defeito, freio desregulado, né? O sistema de freio faz parte de um sistema de segurança, tá? Então, ele é essencial. Tá? Tudo que diz a respeito ao sistema de freio, vocês têm que ter o máximo de cuidado possível. Falta de buzina, que também é um equipamento obrigatório. Sistema de suspensão com problemas. Né? O sistema de suspensão, ele garante a estabilidade do seu veículo. Então, também faz parte do sistema de segurança com o sistema de freios. Lâmpadas queimadas, né? Quem aqui já se deparou numa situação, tá na rodovia, né, à noite, e aí, de repente, uma moto. Não é assim? Causa acidente, gente, causa bastante acidente, então tenha cuidado. Tá? Não só de faróis, né, mas também de seta, etc., porque é essencial para a sua sinalização. Espelhos retrovisores deficientes ou sem retrovisor, né, a galera que tira o retrovisor aí, que acha bonitinho, tá? Além de causar problema para você, né, o dono da moto, tá? Também imagina você precisar para visualizar qualquer situação ou precisar virar. Então, tudo é tempo, né? Então, diminui aí seu tempo de reação. Defeitos nos equipamentos obrigatórios, que diversos, né? De cinto de segurança, capacete, certo? Então, se estiver sem funcionar direito, também você pode ter problemas. Professor, aquele olho de gato que fica nas traseiras da moto, quando não tem, pode gerar alguma multa, alguma coisa? Quando não tem o olho de gato, sim. Porque a lei fala que tem que ser um material
retrorefletivo, acho que é assim, que é aquele que você ilumina e a luz volta, não é? Tem que ser. Isso, bem ele mesmo. Tá vendo, Ceguinho? Não pode tirar não, viu, Ceguinho? Tu empina aí, quebra tudo e ó, não pode não. Pronto. Então, Depois da vamos lá. habilitação, vou vender a moto e virar vaqueiro. Ó, aí tá bom. Mas faz isso que é barato. É barato e fácil. Condições adversas de carga. É barato e não dá trabalho. Condições adversas de carga. Vamos lá. O que pode ter a ver com carga, minha gente? Que pode gerar acidentes para mim no trânsito. Caminhões. Como assim? Um caminhão carregado de coisa assim, mas deve gerar um acidente, né? O excesso de peso também. Excesso de peso, excesso de carga. Muito bem. Carga mal amarrada, né? Pode gerar acidente também, cair, né? Uma pessoa. A gente viu aqui, até na nossa aula passada, né, na primeira aula de legislação, a situação, tinha um pneu em cima do caminhão, vocês se lembram? O pneu caiu, então, uma carga mal amarrada, mal condicionada, né? Aquelas cargas que precisam de lona, né? Que é areia e acaba voando na pessoa, no motociclista, brita, alguma coisa do tipo. Né? Eu já tive a situação É caçamba. de um carro de abóbora, né? As abóboras estavam caindo na pista, assim, ó. Imagina, atingir um para-brisa ali, o impacto que não é. Então, carga mal condicionada, problemas aí, né? No compartimento de carga, né? A carroceria aí deficiente. Também produtos perigosos, né? Como carga. Pessoas sendo transportadas aí no compartimento de carga, certo? Então, ter cuidado com isso, tá, gente? Sempre que for levar carga, sempre condicionar, amarrar adequadamente, não levar excesso de carga. Nas motos, redobrar os cuidados, né? Porque afeta diretamente o equilíbrio. Olha para isso. Isso é uma carga ou um caminhão? Isso é uma moto ou um caminhão? Tanto de coisa dessa. Tá parecendo a Courrier, né? Esse bichinho aí deve ser entregador de mercadoria, coitado. Então tenham cuidado, gente, ó. Não levar também passageiro no compartimento de carga. A gente viu que para levar passageiro precisa do capacete, precisa do cinto de segurança, né? Se um passageiro voou daquele jeito que vocês viram aí na situação do cinto, sem cinto, estava dentro do carro, imagina o que não acontece com a pessoa que está na carroceria, né? Então, minha mãe que conta que antigamente o pessoal viajava tudo assim, de pau de arara, né? Mas é muito perigoso, tá? Então, tenha esse cuidado. Vamos lá, condições adversas de passageiro. O que pode ter a ver com o passageiro, minha gente, que pode ocasionar acidente de trânsito para mim? Me diz aí. Eu acho que o passageiro distrai o condutor. Isso, muito bem. Tirar a atenção do condutor. Isso. O que mais? Passageiro teimoso que não gosta de colocar o cinto de segurança. Muito bem. Isso aí. Às vezes briga até com você, não é? Excesso de passageiro, não é isso? Então, tenha muito cuidado com os passageiros, gente. Ó, cinto de segurança, equipamento obrigatório. Se você sair sem, a responsabilidade é sua. Se a pessoa se lesionar, a responsabilidade é sua. Então, só saia depois que a pessoa colocar, tá? Se a pessoa quiser brigar ou tirar sua atenção, tenha esse cuidado. Fala, ó, tô dirigindo agora, pode ser depois, né? Se não tiver jeito, para no acostamento, né? Conversa o que tem que conversar, depois volta. Mas não tire sua atenção do trânsito, tá? Cuidado com criança também. Criança, às vezes, fica distraindo, brincando, né? Então, converse com antecedência. Olha, não pode, né? Explica tudo certinho. Se precisar, né, dar uma atenção, pare no local seguro, certo? Cuidado com isso, beleza? Então, não leve também mais pessoas do que é permitido ali naquele veículo, porque não vai ter equipamento de segurança para todo mundo, ok? Então, não permita que as pessoas desviem sua atenção. Também tenha cuidado, né? Crianças menores de 10 anos devem estar no banco de trás, né? Nos seus assentos e, claro, de acordo com a sua idade, né? O bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, de acordo com o peso, né? E idade da criança. Na moto, a gente tem que ter aqui também o cuidado, né? Que só é possível levar, só é possível 2 pessoas na moto, né? O motociclista mais uma pessoa. Chegou esses dias aqui uma cliente no escritório que teve a habilitação cassada
por infração da provisória, porque estava levando um monte de gente em uma moto. Então, preste atenção aí, pode ter esse problema para você. Não faça isso, não é seguro, tá? Nada de levar passageiro fora do banco, né? Tem gente que leva no tanque, na rabeta da moto, tá? Bota um monte de mulher na moto, né? Eu já vi assim também. Certo? Tem esse cuidado, viu, gente? E crianças menores de 10 anos não podem andar de moto. Eu tô falando como passageiro, né? Pilotar, né, se fala, tá? Porque a criança não tem como cuidar, ou criança que não se... Ou mesmo com 10 anos não tem a capacidade de se cuidar, ou qualquer outra pessoa que não tem a capacidade de se segurar ali na motocicleta, tá? No acidente de moto, a gente sabe que qualquer coisinha machuca demais. Imagina a criança, né? E aí a gente vê muitas vezes, com excesso de passageiro, a mãe com o bebê dando mama de moto, né? Aí ela de capacete, o pai de capacete e o bebê sem capacete no colo, tá? Então, tenha muito cuidado. Deixa eu mostrar para vocês uma situação de um acidente com condições adversas aí do passageiro, né? O passageiro acabou tirando a atenção do condutor. O condutor deu moral, deu ousadia, né? Como a gente chama. E aí teve uma briga feia e com isso morreram acho que 13 ou foram 14 pessoas. Por causa de uma discussão, veja só. Então tem muita coisa que a gente deve evitar, né? Compartilhar o videozinho com você. Pelo menos 13 pessoas morreram depois do autocarro onde seguiam cair ao rio. Aconteceu em Chongqing, na China. As imagens de videovigilância foram reveladas pela polícia local e, com elas, a causa do acidente. Uma discussão entre um passageiro e um motorista que acabou por perder o controle da viatura e mergulhar no rio. O acidente foi filmado não só no interior do autocarro, mas também por outras viaturas. Não há sobreviventes e 2 pessoas continuam desaparecidas. Segundo as autoridades, a passageira terá agredido o motorista depois deste não ter facilitado a saída fora da paragem. O vídeo da discussão que provocou a morte a 13 pessoas está a levantar um debate no país sobre comportamento social. Olha, veja só essa circunstância, né? A passageira queria parar fora do ponto de ônibus e o motorista não quis parar e aí brigaram. E aí com isso se distraiu. Você viu no veículo, gente, são segundos, né? Você viu quão rápido ele caiu no rio, né? E morreram todas as pessoas que estavam lá nesse veículo por conta disso, certo? Então, tenha esse cuidado, preste atenção nesse ponto para não ocorrer esse tipo de acidente com você, ok? Mandou uma pessoa, professor, todo mundo morreu. Oi? Mandou uma pessoa que caçou briga, todo mundo no ônibus morreu. Exatamente, exatamente. Então, tenha cuidado com isso. Ô, professora, sobre, tipo, a criança, mesmo com aquele cinto, não pode também? Tipo, aquele cinto que amarra na cintura, não tem? O subabdominal? Não. Ok. Não pode. Valeu. A criança, ela vai ser num bebê conforto. Bebê conforto são para crianças pequenas, né? Recém-nascida, porque eu não lembro, tem o peso também. Certo? Criança recém-nascida, e aí a cadeirinha é para bebês, né, já maiores, e aí depois disso a gente tem um assento de elevação, né, que é para criança entre 5, 6, 7 anos, porque senão o cinto fica passando aqui, né, então um assento ele eleva, e aí o cinto fica aqui mais embaixo, tá? Esses equipamentos, Riquelme, eles são utilizados com cinto de 3 pontos, todos eles. Certo? Sim, 3 pontos é aquele que a gente aplicou lá na legislação, né? Que fixa aqui, aqui e aqui subabdominal também. Tá? Então. Mas eu tô dizendo também no caso da moto, não tem que as mães botam? Ah, sim, na moto? Não. Não mesmo pode. com aquele cinto não pode também, né? Não pode. Na moto, não. Ok. Na moto, só a partir de 10 anos, viu? Pra você ver, não pode nada. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre condições adversas do condutor. O que pode ter a ver com o condutor, pessoal, que pode gerar situação de risco aí no trânsito? Me digam. Atenção.
A atenção pode ser prejudicada por outros fatores, por alguns fatores, né, que estão dentro aqui de condição adversa do condutor, algo que afete a atenção dele. O que mais? A pessoa drogada, a pessoa emocionalmente desequilibrada. Isso, Lenilson, muito bem. Aí O uso de entorpecente. uso de entorpecente, né? Quem mais? Brigar com a mulher e Briga sair com a todo mulher. dirigindo. Isso, toda a vida. Estresse no trabalho, briga com a mulher. Isso, exatamente. Uma noite não bem dormida, ou então muito sono. Sono. Muito bem. Kelly falou alguma coisa ali também. Tô dizendo a visão, que nem eu. Visão, deficiente, exatamente. É. Quando a gente fala aqui de condições adversas do condutor, pessoal, a gente divide em 2 tipos, tá? Em razões físicas, tá? E em razões emocionais. Razões físicas pode ser algum tipo de deficiência física em que não exista uma adaptação ali no veículo, né? A pessoa, por exemplo, precisa utilizar óculos, não utiliza. A pessoa precisa de um comando específico lá para conduzir o veículo, porque não tem um membro, ou tem dificuldade de utilização desse membro, tá? E aí pode ocasionar um acidente. Aí aqui também a gente tem exemplo de condição física, alguma dor que a pessoa está sentindo, certo? No momento, sono, né? Cansaço, fadiga extrema, certo? Tudo isso aí, questão física, né? E aí a gente tem fatores também, o álcool também pode ser considerado na questão física, né? Porque você ingere o álcool e aí a pessoa, ela não tem equilíbrio, né? Não tem a percepção, não tem reflexos, né? Também drogas, medicamentos, como Lenilson falou, e é que não só drogas ilícitas, né? Mas também lícitas, né? Remédio para dormir, remédio para ansiedade, né? Tudo isso aí pode retardar também as percepções das pessoas e pode gerar condições adversas. A pessoa que sofreu um AVC, às vezes ela não fica um pouco comprometida, né? Um pouco paralisada ou... Pode, só que aí vai depender da avaliação do médico, né? Lembra que quando a gente vai fazer renovação, o médico faz a avaliação e vê as condições, vê quando se pode dirigir, se tem que fazer os exames, né, médicos com maior frequência, então vai depender, né? Até porque a lesão é variável, né, do AVC. A pessoa pode perder completamente os movimentos, os sentidos, ou pode não ter perda significativa. Então, depende. Aí aqui a gente tem questões emocionais, né? A pessoa que brigou com a mulher, a pessoa que está triste, né? A pessoa que está enraivada e vai dirigir, que perdeu alguém, né? Então, a gente deve evitar dirigir nessas circunstâncias, porque tudo afeta no trânsito. Afeta a Excesso nossa de preocupação, né? Hã? Excesso de preocupação. Excesso de preocupação, trauma, né? Tudo isso. E aí causa justamente o que o colega falou, né? Falta de atenção, né? Atenção inadequada. Então, evitem dirigir nessa circunstância, tá? Esse é o segredo, tá? Não dirija se você não tem atenção plena, tá? Se você não consegue perceber, estar atento a todas as circunstâncias aí no trânsito, porque o veículo pode ser uma arma mortífera, né? A gente já viu. E aí aqui, quando a gente fala sobre condições adversas do condutor, a gente precisa falar sobre álcool. Álcool e direção, vocês sabem que não combinam, né? A gente tem diversas campanhas nesse sentido. A gente já conversou diversas vezes aqui nessas aulas sobre isso. A gente falou lá em legislação, falamos aqui no começo de direção defensiva também, né? O álcool, pessoal, ele causa cerca de 70% dos acidentes fatais em trânsito, né? Pelo menos uma das pessoas está, sobre o uso do álcool, né? Sobre a influência do álcool. E ele é muito perigoso por diversos fatores, né? Primeiro, que o álcool, ele retarda as suas percepções e os seus reflexos. Então, se numa situação comum, né, sem utilização do álcool, você precisaria muitas vezes se desvencilhar da situação do acidente, com o álcool você não consegue, né, rapidamente tomar essa decisão e reagir dessa forma. E, em segundo plano, eu acho que é uma das situações mais perigosas, é que o álcool, ele inibe,
né, o pudor das pessoas em alguns sentidos. Então, muita gente fica afoita, né? Você já viu alguém dizendo assim, quando eu bebo, aí que eu dirijo bem. Meu amigo, quando bebe, aí que é o problema, porque a pessoa se arrisca mais, tá? Então, você não deve beber e dirigir. A solução, né, se você bebeu, você volta de carona com alguém que não bebeu, né? Não entre no carro de alguém que está bebendo, tá? Ou volta aí de táxi, de Uber, de ônibus, a pé, tá? Mas não entre no veículo que alguém bebeu e nem beba e dirija, tá? Sempre tem que ter um motorista da rodada ou utiliza aí outro meio para você voltar para casa, tá? Perigosíssimo essa mistura de álcool e direção. Não existe aí estudo específico que diga que café resolve, banho resolve, nada disso, tá, gente? O que resolve é o tempo, tá? E o tempo para passar o efeito do álcool é relativo, né, de pessoa para pessoa, tá? Então, o correto é você aguardar, certo? O efeito do álcool passar, e esse tempo depende do seu organismo, certo? Então, tenha muito, muito cuidado. O álcool, ele causa aqui, ó, diminuição da coordenação motora, a visão fica turva, a pessoa não se concentra e perde também aí o espírito crítico, né, nessas circunstâncias. Eu vou mostrar para vocês uma experiência que fizeram nos Estados Unidos com algumas pessoas, através de uma situação real, né? Ó, presta atenção, esse rapaz, ele foi preso, ele matou uma pessoa, né, porque ele estava bebendo alcoolizado, e aí ele se dispôs a fazer essa campanha, né, e para tentar conscientizar e mostrar a situação onde ele foi parar por causa disso. Né? Peraí, nesse vídeo. What's up, man? Tonight we have new information on the 26-year-old driver who crashed into a St. Johns County deputy, killing him. Chris Cadilla of Jacksonville was driving the wrong way on 9A and slammed into a St. Johns County Sheriff's deputy's car. My name is Chris Cadilla. I'm 32 years old. I'm in prison for DUI manslaughter, and I'm sentenced to 15 years. I think about the man that I killed in the crash all the time. I kind of try to replay the scene in my head and see where things went wrong. But mostly I just think about him and his family. I hope that I'll reach out to somebody and stop people from drinking and driving, thinking twice about the next time they want to get in the car. How's it going? Doing good. You having a good time? Yeah. Well, what do you have? How'd you get in America? I don't know if you can tell right now, but I'm talking to you from prison. You're in prison. Is this a joke? No, I wish it was. Definitely not. What are you drinking? I don't know, whiskey sour. It's a good drink. Yeah, I got a couple. One night, I was drinking out with friends. I got in the car, drove, and killed somebody. Wow, that sucks. I'm sorry to hear that. The man I killed was a police officer. He had 4 children, a wife, and I took him away from them. I made the choice to drink. I made the choice to get in the car. You don't have to make that choice. So take a good look in the mirror, man. Should you be driving tonight? Man, I mean, that's kind of serious. I have a friend that's DDing tonight. No, I was going to take a taxi, actually, so. Good for you, man. Just make sure your friends get home safely, too. Definitely will. I get it. Thanks. Be safe out there. I will. All right, thanks, man. Thank you.
someone who thinks that this would never happen to them, I'd say think twice about it. Because I was in that same boat. I thought I was invincible, and it eventually caught up to me. A situação desse rapaz, né, gente? 26 anos preso por conta disso, e a culpa que ele vai levar, imagina, né? É justamente Interessante, Yasmin, assim, a importância de se utilizar de todos os meios, né, de segurança, né, tudo aquilo que for favorável para que você dirija bem, para que você não aconteça uma situação dessa com você, né, tanto a família da pessoa que ele matou, quanto ele, a vida nunca mais é a mesma, né, passa por um turbilhão de emoções e acontecimentos. Na circunstância dele, ele matou um pai de família, né? 4 filhos, uma esposa policial. E aí, gente, a gente tem que refletir, né? Os acidentes nunca acontecem com gente que acha que vai acontecer acidente, né? Todo mundo acha que não vai acontecer. E acontece, né? E a gente tem aí as estatísticas. Então, como minha mãe fala, seguro morreu de velho, né? Então, vamos ter cuidado aí para não misturar, não fazer essa mistura perigosíssima. E aí, assim, inclusive aqui quem está aqui na sala, né, virtual, que dirige sem habilitação, possivelmente já tenha passado por alguma situação talvez pequena, mas que lhe leva a refletir, né, que realmente você precisa canalizar melhor as suas ideias e dirigir melhor, né? E ninguém nasce sabendo de tudo, né? A gente está aqui no processo justamente de evolução mesmo. Também tem cultura, aquilo que a gente é ensinado, aquilo que, né, existe muito essa cultura de misturar as coisas, né? O cara no carrão e aí uma garrafa de cerveja, tem que mostrar essa imagem, tem que mostrar isso socialmente e acaba sendo uma arma mortífera aí, essa combinação, né? Então, existem coisas muito mais importantes. Passando essa parte aqui, minha gente... Aqui. Dirigir alcoolizado já falamos, vamos falar um pouquinho de sono, né? Sonolência é responsável por mais de 10% dos acidentes. Então, tenha cuidado, né? Se você se sentir sonolento, né? Precisar manter os olhos abertos, assim, prestar atenção, o olho fechando demais, né? Pare, durma, né? Durma pelo menos que um pouquinho, na cabeça começa a bocejar, você pesar, certo? Então, não dirija nessas circunstâncias. Okay? Durma, lembrando que para motoristas profissionais não pode dirigir mais de 5 horas consecutivas. Né? O ideal para motoristas não profissionais é que a cada 2h30, né, ele pare um pouquinho, vá ao banheiro, toma uma água, né, se estique um pouquinho aí para evitar esse problema de sono. Também temos a fadiga. O que é a fadiga? É o cansaço extremo, tá? Vocês já sentiram aquele cansaço que não importa se você dormiu, né, no outro dia você está acabado, né? A pessoa fica agoniada, estressada, não se concentra direito, né? Fica muito sensível, tá? Então, evite dirigir nessa circunstância também, ok?